Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Nós já estamos abençoados, a gente podia ir embora, agora, não é? Podia ir embora. Podia ir embora com a grandeza de Deus enchendo nosso coração, com a majestade de Deus, com a presença gloriosa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu me lembro daquele texto onde os reis tiram suas coroas diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É com esse sentimento que a gente chega agora em Romanos 3, aonde Paulo vinha desenvolvendo todo um pensamento a respeito do pecado, desde Romanos 1. Desde Romanos 1 ele veio conversando com aquele pessoal de Roma, aquela cidade cheia de depravação, não menos depravada do que é a nossa cidade de Santos hoje, não menos depravada do que está a nossa sociedade hoje, não menos depravados do que estão os nossos jovens hoje, do que estão os nossos velhos hoje. Ele conversava com aquela cidade e falava: olha, é o seguinte, todos são pecadores. Se os gentios, que são aqueles que não nasceram debaixo da lei, que não têm a descendência de Abraão, que são os irreligiosos, são pecadores, se eles vivem num momento de depravação, os judeus também são pecadores, enganados por toda a hipocrisia da religiosidade. E nós vemos que Paulo, aquele que veio como ministro do Evangelho, não um evangelho qualquer, mas o Evangelho de Deus, e o capítulo 1 fala o Evangelho de Deus a respeito do Filho. E quando ele fala do Filho, ele fala do Filho que morreu, que se fez gente, que encarnou, que passou por todas as dificuldades que nós passamos, que teve todas as tentações que nós temos, mas ele venceu e ele foi fiel até a morte. E quando ele morreu, a morte não pôde detê-lo, porque ele era santo. Porque ele encarnava naquela cruz e se fez pecado por mim e por você, mas encarnava o nosso pecado, não o dele. Então nós lemos juntos que a morte não pôde detê-lo. E ele vem e ressurge. E quando ele ressurge, toda a humanidade pode declarar que ele é o Filho de Deus. E é esse evangelho que nos aponta um modelo, que nos aponta uma referência, que nos aponta um destino, que não é o céu, como nós temos disso, mas é Cristo, que Paulo vem trazer para nós. Só que para que a gente entenda que nós precisamos de Jesus, para que a gente entenda que a gente precisa do Evangelho, Paulo começa a discorrer desde o capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, que nós pretendemos concluir hoje pela manhã, que todos são pecadores. E que o pecado é uma doença terminal terrível que atinge toda a humanidade. Todo aquele que é nascido de Adão, ele vem eivado, ele vem viciado, ele vem marcado, ele vem condenado no pecado. E como resposta a uma humanidade que é pecadora, nós vimos a condição dessa humanidade, temos visto isso em Romanos 1, 28 a 32, que fala sobre pessoas que não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Então Deus os entregou esses seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que eles não devem. São cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim, eles continuam a fazer, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Essa é a humanidade. Então Paulo vem como um promotor, num grande júri, num grande julgamento. E agora, nessa figura de promotor, depois dele se dirigir aos gentios, ele vira para nós, os religiosos, como nós vimos na semana passada, pela manhã. Ele se volta para nós, os frequentadores de igreja.
Ele se volta para nós, aqueles que leem a Bíblia de vez em quando, ele se volta para nós, para aqueles que professam o nome de Jesus, ele diz para nós que somos os batizados e equivalemos àqueles que eram circuncidados naquela época. Ele fala o seguinte: ó, não adianta a prática da religião. Isso não serve para nada. Se você batizou o seu corpo e você não batizou o seu coração, você, como nós falamos na semana passada, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Se lá dentro do seu coração você não vive o evangelho, não houve a verdadeira conversão, não houve o verdadeiro arrependimento, você está vivendo sob o terrível engano da hipocrisia, da religiosidade, que faz com que você fale uma coisa e viva outra coisa. A prática do que você vive é contrária àquilo que você professa. Você diz, faça o que eu falo, mas você não pode dizer, faça o que eu faço. Você também é pecador. Você também precisa de ser salvo. E Deus, que está sentado por trás desse júri, olha para os réus, gentios e judeus, e religiosos, e fala para toda a humanidade: vocês são culpados. Esse é o lugar aonde o evangelho começa. Vocês entendem isso? Qualquer outro tipo de ministração do evangelho que não começa com a má notícia é meio. Porque o homem não vai querer ser salvo se ele não souber que está perdido. Nós nunca vamos poder contemplar a excelência da grandiosidade e da santidade de Deus se não entendermos a miserabilidade do nosso pecado. A nossa inabilidade de termos um contato com Deus, que Isaías 59:2 fala que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele não pode ouvir, Ele não pode nos ver, encobre o seu rosto de nós por causa dos nossos pecados, porque Ele é santo, santo, santo. E nós precisamos entender que é esse momento do pecado, é por causa da nossa condição, por causa da nossa miserabilidade, por causa dessa condição da humanidade que Cristo veio. Para trazer para nós a redenção, para trazer para nós a justificação, para trazer para nós a propiciação, que vai ser o nosso assunto de hoje à noite. Mas, nesse momento, Paulo quer concluir todo esse desenvolvimento de ideia, e ele fala o seguinte: toda a raça humana, desde Adão e Eva, pecou e está condenada. Foi através de Cristo, nascido de uma virgem, pela intervenção do Espírito Santo, que veio num homem, que é Deus que se fez homem, e viveu uma vida íntegra, santa. Veio para se entregar, veio para morrer, veio para sofrer, veio para ser humilhado, veio para ser cuspido, veio para ser rejeitado. E segurou nele todos os nossos pecados. E por causa daquela obra tremenda da cruz, é que nós somos justificados de todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado é perdoado. Todo o nosso pecado. Então, quando nós chegamos de encontro a essa palavra, onde todo homem é pecador, onde não há nenhum modo da gente se tornar favorável diante de Deus, aonde nós sabemos que se nós tivéssemos sido criados em situações menos favoráveis daquilo que nós fomos criados, se nós tivéssemos tido outras influências, nós teríamos práticas pecaminosas, inimagináveis, porque essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Nós não sabemos o quão nós precisamos de cura se nós não entendemos a doença que nos assola. Se nós não entendemos para compartilharmos com as outras pessoas. Se nós não olharmos a humanidade como uma humanidade doente. E às vezes nós achamos pessoas boas. Mas fulano é bom, fulano é justo, fulano é boa gente. Nós precisamos olhar a situação da forma com que Deus descreve em Romanos 3. Com que Deus descreve em Romanos de 1-3, a humanidade está perdida, a humanidade está doente, a doença é terminal e o fim dessa doença é a condenação. Você precisa olhar assim para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que cercam você. Porque você tem a cura. Em Cristo Jesus você vai propagar essa cura. A cura é Cristo, a cura é o Evangelho, a cura é o sangue de Jesus. Mas nós estamos tão acostumados com o pecado. Nós estamos tão acostumados com que a forma com que o pecado ele
ele inundou toda a nossa vida, toda a nossa sociedade, tudo aquilo que a gente faz. E a gente não percebe, como diz o versículo 9, que todos os seres humanos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Que nós somos todos culpados. E nosso primeiro versículo fala hoje, então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que não judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. E nós temos feito uma contextualização para nós hoje, a Graça e Paz, que seria a seguinte: será que nós, que nos dizemos religiosos, e eu não vou dizer cristão, porque cristão é muito diferente de religioso. Quem segue a Cristo, quem é um pequeno Cristo, é muito diferente de quem só frequenta uma igreja. Nós estamos falando com os religiosos aqui. Será que nós, os que são religiosos, estamos em melhor situação dos que não são? Não, de modo nenhum. E Paulo fala, eu já mostrei que todos, os que praticam qualquer religião, os que não praticam, estão todos debaixo do poder do pecado. Todos estão debaixo do poder do pecado. E C.S. Lewis, ele comenta um antigo provérbio chinês que fala, 2 homens bons. Um está morto e o outro ainda não nasceu. Não há ninguém bom. E esse é o desenvolvimento da ideia de Paulo aqui nesse momento, que não tem ninguém justo. Porque ser justo significa ser irrepreensível. Significa ser irrepreensível no que diz respeito a Deus e também aos nossos semelhantes para viver em perfeita conformidade com a lei de Deus. Quem fala isso é Martin Lloyd Jones. Irrepreensível. Nem Deus tem nada para me acusar, nem o diabo tem nada para me acusar, nem os meus companheiros e nem aqueles que não me conhecem têm nada para me acusar. Então não há ninguém justo. Não há um justo sequer, não há uma pessoa só que possa dizer, eu sou inculpável. Por isso que a primeira coisa que acontece quando nós estamos debaixo do poder do pecado é estar debaixo da culpa do pecado. Nós somos culpados. Isso não quer dizer que você se sinta culpado. E se você assistiu Narcos, o Pablo Escobar, e a turma dele, Narcos, matando todo mundo, e depois entrando em festa e falando das pessoas e fazendo piada, você vai ver que existem pessoas que cometem atrocidades e não se sentem culpadas. Matou a família e foi para o cinema. Vocês lembram dessa história? Tem pessoas que não se sentem culpadas, mas não é porque elas não se sentem culpadas que elas não são culpadas. E o contrário também é verdade, irmãos. Eu vou abrir um parêntese aqui. Se você tem a Cristo Senhor, você é salvo, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Não é porque você se sente culpado que você é culpado, porque todo o teu pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Largue essa culpa, abandone isso na cruz e siga adiante, olhando para Jesus. Mas não é porque as pessoas não se sentem culpadas que elas não são. Nesse momento, Paulo vem dizer que todos estão debaixo do pecado, todos aqueles que violam a santa lei de Deus estão condenados e vão ser julgados, e vão ser definitivamente condenados por causa da prática daquilo que vive, por causa de um coração independente, por causa de um coração que não se arrependeu, que não se converteu a Jesus. E mais, todos estão debaixo do poder do pecado. O pecado domina as nossas vidas e nos leva a que nós obedeçamos aos seus desejos e às suas concupiscências. E Paulo vai falar, mais para frente nós vamos ver, que aquele que não tem a Cristo está debaixo do poder do pecado, ele é o seu servo. Ele pensa que é livre, que ele comete o pecado quando ele bem entender. Você vai lembrar de algumas pessoas com quem você já conversou, que falaram para você, não, mas está tudo sob controle. Não é? A pessoa está vivendo uma vida, mas ela fala assim, mas quando eu quiser sair disso, eu saio. Eu sou livre. Está tudo sob controle, mas na verdade é você que está sob o controle do pecado. Você que está debaixo do poder do pecado. Então Paulo vem e nos fala quais são os sintomas dessa doença. E o primeiro sintoma dessa doença é que ele nos torna depravado do nosso caráter. O que é caráter? É aquilo que você é. O pecado faz com que nós nasçamos com um instinto de depravação. Por isso que ele fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há só uma só pessoa que faça o que é certo. A nossa
mente fica obscurecida. Nós não temos condições de tomar o caminho certo, nós nos tornamos perdidos. E Paulo fala o seguinte: todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Olha, não há ninguém mesmo. Não tem ninguém que faça o bem. A nossa motivação fica deformada e não há ninguém que tema a Deus. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore. Não há ninguém que aprenda a temer a Deus. E se você lembrar de tantas pessoas que buscam conhecer a Deus, o texto fala: não há ninguém que entenda. Tantas pessoas que buscam entender o sentido da vida, o mistério da morte. Tantas pessoas que são tentadas a ir por esse caminho do racionalismo, da compreensão humana, da ciência, para tentar achar lá o sentido de todas as coisas. São tantas escolas, tantas universidades, são tantos templos, tantos lugares abertos na busca daqueles que procuram a resposta: por que nós somos como nós somos? E Paulo fala: ninguém vai entender. Não tem ninguém que entenda. Não tem ninguém que busque a Deus. Você fala: mas como não tem ninguém que busque a Deus? Está todo mundo buscando a Deus em todos os lugares, os templos estão cheios, o centro espírita está cheio, a igreja católica está cheio, quando faz uma reunião de oração, está todo mundo buscando a Deus. E eu gosto muito de uma expressão de Santo Agostinho, que fala o seguinte: espera aí. Se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. A verdade é que os lugares estão cheios de pessoas que não estão procurando Deus verdadeiro. Eles não estão procurando o nosso Deus santo, santo, santo. Eles estão procurando a eles mesmos, as respostas para as suas dúvidas, as respostas para as suas questões. Eles estão procurando um Deus que não pune, um Deus que não incomoda, um Deus que não exige nada, um Deus que aceita o seu viver, seu estilo de vida do jeito que você quer. Estão procurando um Deus me acuda, um Deus me socorre, um Deus me cura, um Deus me dá um emprego novo. Eles estão se deificando. Eles estão procurando um lugar onde eles possam ser Deus e Deus servo. Eles não estão procurando Deus verdadeiro. Eles não estão procurando o nosso Deus. Por isso que todo aquele que verdadeiramente chega na busca de Deus e chega arrependido, nós sabemos que é por uma ação do próprio Deus nele mesmo. Porque é Deus quem nos atrai. É Deus quem nos chama. É Deus quem, em seus laços de amor, nos puxa e nos tira das trevas onde nós estávamos para a sua maravilhosa luz. E há alguns versículos que falam isso, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode buscar, ninguém pode alcançar, ninguém pode entender, ninguém pode chegar se não for uma ação de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês, em nós, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua vontade. O querer nosso, ele vem de Deus. Quando alguém efetivamente busca a Deus, essa busca parte do próprio Deus, mas nós não somos só depravados no nosso caráter. Não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que adore a Deus, não há ninguém que tema a Deus. Não há ninguém que contemple a grandiosidade de Deus e tire as sandálias dos seus pés, porque está diante de um Deus santo, santo, santo. Não há ninguém. As pessoas estão diminuindo o nosso Deus grande pelo cara lá de cima, por uma força. Não há ninguém que busque a Deus, mas nós também somos depravados nas nossas conversas. E a conversa é aquilo que você diz. Porque Paulo continua falando: todos mentem e enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas, dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra, a boca deles está cheia de terríveis maldições. E quantas pessoas que vivem amaldiçoando a si mesmos, amaldiçoando sua família, amaldiçoando o governo, amaldiçoando o trabalho, mentindo, enganando, cheio de perversidades, porque a palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E um coração depravado, cujo caráter é depravado, só pode expressar coisas que não glorificam a Deus.
E esse é o ritmo da conversa da humanidade. Um querendo ser mais que o outro, um bancando mais que o outro, um querendo diminuir o outro, cheio de perversidade, cheio de imoralidade. Isso sai também da nossa boca. Mas nós também somos depravados na nossa conduta. E conduta não é o que você é e nem o que você fala, conduta é o que você faz. E Paulo fala o seguinte: eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Eles não conhecem o caminho da paz. E nós sabemos que o indivíduo, o homem, ele é por natureza um assassino. Se você pensar em tantos massacres, se você pensar em quantas mortes, se você pensar em quanta destruição e tanta violência que estão nos cercando, se você olhar para o mundo animal, você vai ver que nenhum animal mata tanto os seus semelhantes como nós matamos os nossos. O homem é, por natureza, um assassino. Aí você pensa no canibalismo, você pensa naqueles aborígenes que praticam seus rituais, você pensa nos genocídios em massa, você pensa nas guerras, pela disputa do poder, onde é só mais um. Você vê os noticiários dos jornais, os refugiados, a situação que está a Síria, você dá uma olhada em volta para ver que nós temos por natureza uma vontade tremenda de matar, de extinguir, de extirpar. O homem não é bom. Aí você fala, mas eu não, nunca quis matar ninguém. Até o momento que for você ou ele. Até o momento que for você ou um dos seus filhos. Aí você vai ver que a natureza do homem é de assassino. É o que o Paulo está falando aqui. Vocês se apressam para fazer o mal. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O homem vive em busca de uma paz, ele prega uma paz, mas ele só produz guerra. Com ambição e egoísmo, e a palavra fala que vão haver disputas, ódios, brigas, discussões, animosidades, crimes, revoluções, guerras, e essa força desgraçada e depravada vai mover o mundo até que Jesus volte para nos tirar daqui. Essa é a verdade. Nós somos todos pecadores e somos todos afetados pelo pecado. Mas a verdade é que nós não temos noção do que é o pecado. O pecado, muitas vezes, para nós, é algo subjetivo, é algo relativo. Nós ficamos procurando em nós coisas que ainda precisam ser transformadas, mas isso é tudo muito rápido. É só num momento de reflexão como esse, depois que esse momento passa, nós voltamos à nossa vida exatamente como ela era. E é sobre isso que Paulo quer falar. Sobre essa semente do pecado que precisa ser arrancada de cada um de nós. E eu queria falar mais um pouco sobre isso, mas queria que você desse 2 minutos da sua atenção para um vídeo que o Dan cedeu para a gente e o André vai colocar aqui para que a gente possa ver. Vou apagar a luz ali. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I've got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack. I sound good, I smell good, and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you.
can't tell nobody about me. Besides, we got a good thing going. You trapped, nowhere to go, and no one to turn to. You actually think people could forgive you? Don't worry, your secret's safe with me. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. 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 Esse é o pecado, irmãos. Some might say I'm only interested in the big thing. Esse é o pecado. Ele está nos lugares onde a gente menos imagina. Ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Ele nem sempre pode ser visto. Havia na mitologia grega um rei chamado Mesêncio. E ele era conhecido por suas torturas. Ele era alguém terrível. Se você pudesse imaginar uma forma terrível de torturar alguém, aquilo não ia ser suficiente para a vingança de Mesêncio. E ele tinha uma forma de tortura Que era amarrar uma pessoa morta a uma pessoa viva. Não sei se vocês conhecem essa história. Mão com mão, braço com braço, corpo com corpo, boca com boca. E a pessoa viva permanecia naquela tortura até que ela morresse. Muitos teólogos dizem que é essa prática cruel que Paulo se refere em Romanos 7, quando ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele se vê uma criatura viva, novamente nascido, face a face com o seu pecado, face a face com as suas indignidades, face a face com toda a mortalidade que o pecado e o resquício do pecado, que ainda gritava nele, impingia diariamente sobre ele. Por isso, nós entendemos que essa é uma boa ilustração para nós. Até que ponto nós, que somos novamente nascidos, estamos carregando o pecado, o corpo da nossa morte, a velha natureza, olhos nos olhos, boca a boca, vivendo uma vida como se mortos nós fôssemos. E nós entendemos, eu entendo, irmãos, que o maior problema do pecado, é a capacidade que nós temos de conviver com ele. O maior problema do pecado é como um lixo, um cheiro de lixo, que você começa a te incomodar, mas daqui a pouco você já não está se incomodando mais. Uma casa de alguém que tem cachorro. A gente mora lá, não sente cheiro de nada, mas quem chega sabe que ali tem um cachorro, porque a gente já se acostumou com o cheiro. Pecado é assim na nossa vida. Chega uma hora que a gente se acostuma com ele. Nosso problema é que nós gostamos do pecado. Nosso problema é que a nossa sociedade acha que a perversidade é divertida. Nosso problema é que a gente curte a imoralidade que a gente recebe, que as pessoas encaminham para a gente no WhatsApp, nos vídeos, nos e-mails, nas rodas de conversa. É muito legal. Isso é que é divertido. O evangelho é muito chato. Divertido e legal, que entretém, que satisfaz, é o pecado. A forma com que nós olhamos o pecado, a forma com que ele enche a nossa mente, o nosso coração, a forma como nós vamos nos tornando pessoas que justificam o pecado, relativizando o pecado,
Como eu já falei, se você estivesse no meu lugar, eu duvido que você não fizesse a mesma coisa. Esse é o nosso problema com o pecado. É quando ele se torna parte de nós e nós já não podemos desmistificá-lo. Quando nós estamos afeiçoados a ele. Quando nós temos todo um discurso e uma conversa para justificar que nós vamos permanecer naquela situação de pecado. Enquanto nós vivermos assim, nós não temos a noção do que é o Evangelho, a graça de Deus e muito menos a santidade de Deus. Porque você veja bem, se Paulo grita em Romanos 7, quem me livrará do corpo dessa morte? Se ele chora, clamando a libertação do pecado, você pode imaginar ele ali, tendo uma consciência da santidade de Deus, do estrago, da depravação do pecado, do plano salvífico, da imagem de Cristo que estava sendo formada nele. E nesse momento ele fala, eu preciso ficar livre das paixões. Eu estou sendo governado pelo pecado. Estou sendo governado pela depressão, estou sendo governado pela hipocrisia, eu estou sendo governado. E nesse momento ele começa a ver o pecado como uma falta, como algo ofensivo. E ele clama para desejar ardentemente se ver livre do pecado. Agora, se isso era alguma coisa tão séria para Paulo, você pode imaginar quão sério é o pecado para Deus? Você consegue imaginar o estrago que o pecado fez à humanidade? Como que um Deus santo, um Deus tremendo, majestoso, o Cordeiro, o Leão, a Trindade olha para o pecado? Você consegue entender a necessidade que nós temos de ser livres disso? E você vai ver que o Evangelho prega isso, mas nenhum outro lugar vai pregar isso. Vão falar que as pessoas são essencialmente boas, que as crianças são boas, que a natureza humana é boa, que tudo vai depender do ambiente em que ela for criada. E o ambiente realmente pode ajudar muito, mas a verdade bíblica diz que o ambiente só vai ajudar a criança a dar vazão ou não àquela maldade que já está dentro dela. Hitler deu vazão, Madre Teresa de Calcutá não deu vazão. Mas há uma maldade dentro de nós. Essa é a natureza humana. Coloque 2 crianças e um brinquedo e você vai saber qual é a natureza humana. Essa é a natureza humana. E nós sabemos que nós precisamos do sangue de Jesus que nos perdoa de todo pecado. Nós precisamos olhar o pecado como algo terrível, nojento, ter ojeriza do pecado. Entender que os nossos ossos estão enfraquecendo, como diria o salmista. Que nós estamos morrendo por causa do pecado. Que nós estamos enfraquecendo e definhando por causa do pecado. É isso que ele faz na humanidade. E essa palavra não é uma palavra bonita, irmãos. É uma palavra que dificilmente você vai ver alguém pregar, porque não enche o nosso coração de grande alegria. Pode encher o seu coração de alegria porque você se sente salvo, redimido, lavado e livre do pecado, mas você vai se lembrar de outras inúmeras pessoas que ainda estão presas e que precisam de Jesus, e que precisam da cruz, e que precisam de libertação, e que precisam de salvação porque elas estão condenadas por causa do pecado. A boa notícia é que a salvação é de graça, que a gente não precisa fazer nada, que nós somos justificados pela fé. Essa é a boa notícia. Essa é a verdade sobre a doença. E se você estivesse diante de um médico e ele tivesse que te dar uma notícia ruim, se ele for um bom médico, ele vai te dizer logo qual é o tamanho do seu problema. Porque quanto mais você tiver uma dimensão do seu problema, com mais força e determinação, você vai buscar a sua cura. E nós precisamos entender que é isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Que a humanidade está numa fase terminal. Que a humanidade está toda condenada por causa do pecado. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Nós estamos condenados pelo que nós somos, pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. Judeus e gentios, os que frequentam uma igreja, os que nunca frequentaram, todos nós estamos eivados desse vício que é o pecado,
Mas Jesus se fez homem para ser o justo, mas também o justificador. Para nos perdoar de todos os pecados. Para tirar toda a imundície. Para levantar o tapete da nossa vida e arrancar de nós tudo aquilo que tem trazido para nós culpa. Tudo aquilo que tem trazido para nós segregação. Tudo aquilo que tem feito com que os nossos dias sejam dias cinzentos. Ele quer trazer para nós o alívio. Ele quer trazer para nós a cura. Ele quer gerar em nós uma nova vida. E nós sabemos que se Ele nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. É Jesus que diz isso. Quem peca é escravo do pecado. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E nós terminamos Romanos 3, capítulo, até o versículo 20, com uma má notícia, irmãos. De que o mundo precisa de Deus. De que o mundo sem Deus já está condenado. Jesus falou do juízo em todo o período que ele estava aqui. Em todo o Evangelho você vai ver Jesus falando sobre o juízo. E muitas vezes nós gostamos de falar da graça, nós gostamos de falar das boas novas de salvação, nós gostamos de falar do amor de Deus, mas nós levamos meio Evangelho. Porque essa palavra é pesada demais. Mas só essa palavra que pode produzir no pecador a necessidade que ele precisa de Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus, nos levantar para viver o verdadeiro Evangelho. Enquanto se prega meio Evangelho, nós precisamos abraçar a nossa condição humana para sempre olharmos para um Deus santo, que decidiu se relacionar conosco, pecadores, que nos aceita da maneira com que nós chegamos diante dele, com todos os nossos pensamentos, com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa história. Ele nos aceita da maneira que nós chegamos, porque Ele nos aceita pela graça. Não existe nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais. Mas também não existe nada que a gente possa fazer para Ele nos amar menos. E essa é a boa nova de grande alegria. Quando Ele vem pregando o arrependimento, Ele vem falando para a gente, sai dessa vida. Sai dessa vida agora. Porque essa vida é uma vida de destruição, de condenação. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua velha natureza. E volte-se para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para ter a imagem de Cristo Jesus. Para não ter essa imagem de depravação. Para não ser identificado como alguém depravado. Mas para ser identificado como Cristo. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Que o Espírito Santo possa te ajudar a que você sonde o seu coração através de uma ação divina e veja se existe alguma coisa em você que precisa ser remediada. Para que a gente possa viver e ser a imagem de Jesus, porque nós fomos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para sermos como Jesus. E nós só podemos cumprir esse propósito através da ação do Espírito Santo em nós. Mas isso é uma decisão nossa, irmãos. Deus propiciou todas as coisas para que eu e você pudéssemos andar em santidade, viver uma nova vida, sermos livres do pecado, mas no final das contas, quem vai decidir se quer ou não é você. Apocalipse termina com Jesus do lado de fora da igreja, batendo na porta. Eu estou na porta. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu vou entrar. Essa é uma decisão nossa. Porque Deus não vai habitar no meio da imundície. Se você deseja viver uma vida com Deus, você vai viver uma vida onde a sua vida vai começar a ser transformada à imagem dEle. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. E essa nova vida inunde as nossas mentes, a nossa alma e os nossos sentimentos. E se você puder, esforce-se para estar aqui hoje à noite, para nós entendermos o que é a propiciação, o que é a redenção e o que é a justificação, o que é a graça de Deus. O que a graça de Deus faz por mim e por você, e por aqueles que nós amamos e para quem nós queremos que saiam da situação onde eles estão. Em nome de Jesus. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos pela chance que o Senhor nos dá. Quando nós olhamos para nós mesmos, ó Deus, nós sabemos que não existe nada de bom em nós. Que tudo o que existe de bom em nós é fruto da ação do Teu Espírito e do resquício da divindade que foi plantada pela graça em nossos corações. Todas as nossas inclinações são para a maldade. Todas as nossas inclinações são egoístas.